quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós estamos vivendo, nesse mês de setembro, terminamos a nossa campanha de 21 dias, não é? Sobre ir além para viver um novo tempo, para viver uma nova estação, viver um novo momento. E domingo passado, nosso querido pastor Edmar ministrou, fechando aí a nossa campanha. Mas Deus colocou uma palavra no nosso coração para viver a nova estação. E esse texto que Deus colocou no meu coração, ele fala da história do rei Nabucodonosor. Havia levado o povo de Israel para a Babilônia, para o cativeiro. E numa certa noite ele teve um sonho. E o sonho perturbou ele. O sonho tirou a sua paz. E por causa disso, ele chamou todos os seus oficiais, profetas, adivinhadores, videntes, e pediu para que eles pudessem interpretar o sonho. E então eles falaram: conta-nos o sonho, rei, e nós vamos interpretar. E eles insistiram com isso. O rei desconfiou que tinha alguma coisa errada, falou: olha, vocês estão me ganhando tempo, fazendo para eu contar, para vocês interpretarem, mas eu quero que vocês falem para mim o sonho que eu sonhei e interpretem o sonho que eu sonhei. E aí eles ficaram: não, isso é impossível, rei, isso não dá para ser feito, isso realmente é uma coisa que não dá para nós fazermos, não existe ninguém na face da terra capaz de fazer isso. Então o rei baixa um decreto, diz para ele: olha, se vocês não me derem a interpretação, não falarem o sonho que eu tive e não me derem a interpretação, eu vou mandar matar todos vocês. Mas se vocês interpretarem, eu vou encher vocês de bens. Mas se vocês não interpretarem, vão morrer todos. Eles não conseguiram, o rei então manda matar. E quando estão aí atrás de matar os videntes, Daniel pergunta: o que está acontecendo? E aí um dos chefes diz para Daniel: é que o rei mandou matar todos os videntes, todos os profetas, porque não conseguiram descobrir ou interpretar o sonho do rei. E ele então vai e fala com o rei, pede um prazo para o rei, e o rei dá a ele esse prazo. E então ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego, que já estava com ele, e pede para eles entrarem em oração, em jejum. E Deus revela o sonho para ele. E aqui é um desabafo do Daniel, falando sobre o que Deus fez. E no versículo 21 ele diz assim, de Daniel 2: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Põe a mão na tua cabeça e no teu ventre e diz assim: Senhor meu Deus, peço ao Senhor que abra minha mente para eu compreender, e o meu espírito para receber a revelação que o Senhor tem para mim nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Para viver uma nova estação, nós estamos no mês de setembro, o mês que deu início agora no dia 21, a estação da primavera, uma nova estação, um novo tempo se abriu, porque o mundo é assim, porque a vida é assim, tudo é cíclico, tudo é por fase. Termina uma fase, começa outra fase, termina um ciclo, começa outro ciclo. E Daniel, ele recebe uma incumbência, e a confiança desse homem em Deus é tão poderosa, que ele não perguntou nada ao rei, apenas pediu um tempo. O rei lhe revelou o que era. Não, ele foi buscar em Deus, e Deus mostra para ele. E o interessante é que ele começa dizendo que Deus muda épocas e as estações.
Deus, ele é poderoso para mudar épocas e mudar as estações. E por que eu estou falando isso? Exatamente porque muitas épocas e muitas estações da nossa vida, elas não são mudadas. Não é porque Deus não quer mudar, é porque talvez nós não estejamos preparados para isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, ainda no texto introdutório, diz: aquele que estava assentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu farei nova todas as coisas. Lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 9, diz assim: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós olhamos para esse texto e a gente tem em cima desse texto sempre um cunho e uma interpretação apocalíptica, uma interpretação futurista, uma interpretação que vem lá, que está lá longe, que está no futuro, que está distante. Mas isso não é verdade. O que Paulo está falando é que ainda hoje o meu olho não viu e o meu ouvido não ouviu e ainda não desceu ao meu coração aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, para nós que cremos nele. Há sempre uma estação nova da parte de Deus, sendo criada ou gerada por Deus para que eu e você possamos viver. Mas muitas dessas estações as pessoas não vivem ou elas não experimentam. Primeiro porque é função do inimigo fazer com que eu e você acreditemos que tudo tem a ver com o futuro. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo da parte de Deus uma promessa. Olho não viu, ouvido não ouviu, não desceu ao coração o que Deus tem preparado para aquele que nele crê. Já está preparado. Agora eu quero ver, eu quero ouvir, e eu quero que desça ao meu coração o que Deus de fato preparou para mim. E eu quero que você também creia dessa forma, porque se Deus tem algo que eu ainda não vi, eu quero ver, que eu ainda não ouvi, eu quero ouvir, que ainda não desceu ao meu coração, eu quero que desça, porque eu quero viver intensamente e plenamente a promessa que Deus tem para mim. Hoje de manhã eu falei que eu estou preparando um estudo e uma ministração sobre amor e temor. Porque eu falo que muitas coisas que nós não vivemos da parte de Deus, não é porque Deus não nos ame ou porque nós não amemos Deus, mas é porque a gente não o teme. E a perca do temor faz com que a gente perda muitas oportunidades e muitas promessas na nossa vida não aconteçam. Porque nos ensinaram que ter medo de Deus não é algo bom. Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, Deus ele é maravilhoso. Então por que eu vou ter medo de Deus? De fato eu não preciso ter medo de Deus. Mas o Senhor Jesus diz o seguinte: você não tem que temer os homens, você tem que temer aquele que pode pegar a sua alma e lançar no inferno. Jesus está dizendo isso. Você tem que ter medo de Deus, você precisa ter medo dele. Porque a segurança que você deve ter não está baseada no amor dele, mas na quantidade do temor que você tem por ele. Porque o que nos faz desobedecer a Deus não é o fato de nós não o amarmos, mas o fato de nós não o temermos. E o não temer a Deus faz com que a gente viva uma vida sempre baseada em que os nossos erros vão ser apagados, baseado no amor de Deus, como se na nossa vida Deus jamais nos disciplinasse. Mas a gente perde oportunidades, a gente perde bênção, a gente perde. Israel sofreu muito na mão de Deus. Por quê? Porque Deus não amava? Não, muito pelo contrário. Deus continua amando Israel até hoje, vai amar Israel sempre. Mas toda aquela geração tombou no deserto porque não temeu a Deus. O povo enfrentou 70 anos de cativeiro porque não temeu a Deus.
Muitas pessoas sofreram e sofrem, a igreja ainda hoje, muitas pessoas estão sofrendo, e você, olhando para o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e falo da igreja local, você percebe que o temor de Deus está sendo perdido. E a perca do temor de Deus faz com que a gente vá por caminhos que o temor não nos deixaria ir, que o temor não nos impediria. Por exemplo, por que você não pula na frente de um trem em alta velocidade? Porque você tem medo de morrer. E por que você desobedece a Deus se com Ele está a vida e a morte? Porque você acredita que o amor dele não vai te fazer isso. Entender o temor de Deus vai fazer com que eu aproveite melhor todas as estações que Deus tem para mim. Deus tem uma nova estação para os seus filhos? Claro que tem. E eu ouso dizer que nós já estamos vivendo essa nova estação, que Ele já disponibilizou para mim e para você essa nova estação para aqueles que nele crê. Amém? O Espírito de Deus está levando a igreja para um outro nível. Deus está gerando adoradores, mas não adoradores casuais, mas adoradores permanentes, adoradores que querem estar com Ele 24 horas por dia, que querem estar na presença dEle 24 horas por dia, adoradores que querem permanecer na presença dEle, adoradores que não somente o adoram por amor, mas o adoram também com temor. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que esse temor, amados, não é o temor de quem tem medo de Deus, mas é o temor de quem tem medo de pecar contra Deus. O medo de pecar contra Deus é o que eu devo ter, e é o que vai pautar minha vida, e tem poder para pautar minha vida numa vida diferente daquela que talvez eu, você, nós tenhamos ouvido ou ainda estejamos ouvindo que se ensina por aí. O temor de Deus não saiu de moda. O temor de Deus não saiu de moda. E é exatamente isso que o diabo tem trabalhado também nesse tempo. Levado a igreja a acreditar de uma maneira tão profunda no amor de Deus, e ela deve acreditar, que ela acha que o amor de Deus eu amando a Deus de tal maneira, eu não preciso temê-lo, eu não preciso ter medo de Deus. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, com toda a propriedade que a palavra de Deus me dá: se você não anda em conformidade com a palavra de Deus, tenha medo dele. Se você não anda em conformidade com a verdade dele, tenha medo dele. Porque o medo pode te proteger e te livrar do inferno. O amor de Deus, o amor que Deus tem por mim, é tão tremendo, é tão maravilhoso, é tão grande, que aquele que não o temer, ele vai permitir que vá para o inferno, por amor. Mas nós estamos sendo ensinados nesse último tempo, como a gente que tem o costume de ler um pouquinho, já ouve alguns teólogos dizendo, e alguns pensadores: inferno não existe. Essa estação está chegando, não é uma boa estação, mas Deus tem uma estação boa para mim e para você, amém? É a estação em que eu e você possamos ou podemos viver o extraordinário de Deus. E por que nós podemos viver o extraordinário de Deus? Porque nós precisamos celebrar, e nós só celebraremos a Deus se nos rendermos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e o adorarmos cheio do Espírito de Deus. Nós estamos vivendo essa nova estação que começou lá em Atos dos Apóstolos com a descida do Espírito Santo. Nós estamos vivendo a estação do Espírito de Deus, nós estamos vivendo a estação do avivamento, nós estamos vivendo a estação em que, se nós andarmos debaixo do comando do Espírito de Deus, nós vamos ver o que Deus tem para nós. Nós vamos ouvir, porque saberemos discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. E tudo isso vai descer ao nosso coração e vai preservar a nossa vida. Viver numa nova estação é para os adoradores em Deus.
E esses adoradores, eles vivem a nova estação porque eles têm algumas características que diferem das demais pessoas, não só do mundo, mas mesmo daqueles que se dizem ser de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. Meu Deus, aonde está o seu amor, Senhor? O Senhor tem coragem de dizer para um povo que te ama, que não são todos que vão entrar no seu reino. E qual é a razão de não entrarmos no seu reino? E Ele diz: não entrarão no meu reino aquele que diz Senhor, Senhor, mas entrarão no meu reino aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai, a gente não faz só por amor, a gente faz por temor. Eu não quero fazer, mas Deus mandou, então eu vou fazer. Eu não quero ir, mas Deus mandou. Sabe você, pai, e você, filho, quando a mãe disse: levanta dessa cama agora. Não vou levantar, eu vou voltar daqui 1 minuto. Se você não levantar, você vai ver o que vai acontecer com você. Em 30 segundos você está de pé. Por quê? Por amor? É amor? Ou é medo? Então o medo é bom. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus dizendo a você: se você não fizer o que eu estou mandando, você não entra no meu céu. Mas o Senhor me ama. Davi disse: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas esse tipo de ministração não segura crente dentro da igreja. Por isso que o povo não gosta de pregar. Eu não vou mais naquela igreja, o pastor é revoltado, não tem amor e acha que a gente é obrigado a aguentar os desabafos dele. Os adoradores, por que está dando esse Me ajuda aí. Tem alguma coisa ligada aqui. Viverão essa nova estação os adoradores que têm fome e sede de Deus. Querido, nós precisamos entender que os filhos de Deus, aqueles que querem viver a estação de Deus, eles precisam ter fome e sede de Deus. O salmista no Salmo 42, verso 1 e 2 diz o seguinte: como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me ou para apresentar-me a Deus? Ele disse: a minha alma tem sede do mesmo jeito que o servo tem fome, ou melhor, tem sede, anseia pelas águas correntes. Assim como um animal silvestre anseia pela água, anseia por beber aquela água fria, gelada, gostosa, pura, Senhor, assim a minha alma, assim o meu espírito tem sede, anseia, deseja, almeja, busca a tua presença. Eu quero isso para mim, Senhor. Nós precisamos repensar sobre a nossa forma de buscar a Deus, sobre a nossa fome e sede de Deus. Nós queremos experimentar o extraordinário de Deus, o fogo de Deus, o avivamento de Deus. Mas, amados, o avivamento coletivo não acontecerá até que aconteça o avivamento individual, que o povo sinta, viva, ande, caminhe e respire a presença de Deus. Nós precisamos disso. Mateus capítulo 5, versículo 6, na NTLH, diz o seguinte: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes
as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Sabe, se nós queremos viver uma nova estação na nossa vida, nós precisamos ter fome, ter prazer, ter sede de fazer a vontade de Deus. Mas para eu fazer a vontade dEle, eu preciso conhecer a vontade desse Deus na minha vida. Eu preciso ter familiaridade com a vontade desse Deus na minha vida. Eu preciso conhecer qual é o plano, o propósito desse Deus na minha vida. Não é simplesmente olhar para a palavra, ler a palavra, mas entender qual é o plano de Deus, o que Deus quer para mim nesse dia. Cada manhã, quando eu abro o meu olho, o que o Senhor tem para mim nesse dia. O que eu posso fazer? Senhor, eu estou saindo para o meu trabalho, mas o que eu posso fazer lá que glorifique o Teu nome? Senhor, eu estou indo para a faculdade, mas o que eu posso fazer para glorificar o Teu nome? Senhor, eu estou nesse mundo, mas o que eu posso fazer para exaltar o Teu nome? Eu não quero ser um agente secreto, eu não quero passar despercebido pelo Senhor nesse mundo. O que eu posso fazer? Eu tenho fome e sede, não somente de Deus, mas de viver as experiências com Ele, de ter experiências com Deus. E para nós termos experiências com Deus, nós vamos nos lançar nele. Sabe, eu acredito que quando você vai fazer, por exemplo, uma aula de natação, você não fica numa sala de aula, a pessoa falando para você, olha, na lousa é assim, 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 a respiração, você inspira assim, aí você faz assim, assim, aí você bate a perna, põe a barriga no chão agora, fica batendo, e assim você vai fazendo, enche o pulmão de ar, e você está lá naquela sala de aula, fica 3 horas naquela sala de aula, e aí você faz um curso assim por 1 mês, a professora te dá um certificado e fala assim, agora você sabe nadar. Encerrou o curso. Você teria coragem de pular em alto mar? Por quê? Porque você aprende a nadar dentro d'água. Você aprende a andar de bicicleta, pedalando e tomando uns tombos de vez em quando. Você aprende a dirigir, dirigindo carro. Como é que a gente quer ter experiência com Deus sem ter intimidade com Ele? Não dá. Se nós o conhecemos teoricamente, nós não temos muito o que falar. Mas Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Que deserto ele precisou passar para entender, e ele era alguém que tinha uma profunda intimidade com Deus. Fome e sede de Deus. Se queremos viver uma nova estação na nossa vida, e essa nova estação é nós redesenharmos um novo relacionamento com Deus, ativo, vivo, um relacionamento diferente daquele que nós costumamos ter, talvez teórico, talvez um relacionamento religioso. Viver uma nova estação é eu desenhar um novo tempo para mim, eu desenhar um novo tempo como filho de Deus, desenhar um novo tempo para minha família, trazer a presença de Deus para minha casa, trazer a presença de Deus para minha vida. Não é desenhar um novo tempo mudando de igreja, mas se deixando e se permitindo mudar como igreja de Cristo, ser favorecido pelo Espírito de Deus. Adoradores que querem viver uma nova estação com Deus, eles buscam intimidade e santidade com Deus. O Salmo 25, 14, lemos o seguinte: o Senhor confia os seus segredos ao que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe, amados, ele está falando de temor. Ele diz, o Senhor confia os seus segredos àqueles que temem o seu nome.
E essas pessoas que temem o seu nome, Ele leva a conhecer a sua aliança. Ele revela os segredos que está no coração dele para essas pessoas. Não são muitas as pessoas que se aprofundam no conhecimento de Deus para entender isso. É por isso que quando a gente vê alguém muito usado por Deus, a gente fala: nossa, como Deus usa essa pessoa. Será que ela tem algo de privilégio? Ela tem um privilégio diferente? Não tem algo de privilégio. Ela tem uma busca diferenciada, ela tem uma entrega diferenciada, ela tem um olhar diferenciado para Deus. Ela demonstra essa fome, essa sede na sua busca de compreender, de entender uma vida de intimidade com Deus. Eu falei hoje de manhã que quando duas pessoas namoram, vou falar de um namoro em santidade, não é? Elas conversam, elas têm o diálogo delas, elas saem, elas passeiam, depois elas ficam noivos e elas casam. Quando elas casam, a coisa muda. Aí um vai conhecer a nudez do outro, porque a aliança permite intimidade. Aí eles tomam banho junto, eles namoram, eles vivem, um não tem vergonha de estar na presença do outro despido, porque eles agora alcançaram um nível de aliança que dá a eles intimidade para isso. Isso é tremendo. Mas digamos que esse casal, por alguma eventualidade, eles brigaram e se divorciaram. Ficaram divorciados, estão divorciados. Lá um dia o marido, o ex-marido chega para ela, toca a campainha na casa dela e fala assim: eu vim aqui para a gente tomar um banho hoje. Como? Você lembra, né? Quando a gente era casado, a gente tinha muita intimidade, ué. A gente tomava banho junto, a gente dormia junto. Não é porque nós estamos separados que a gente não vai ter mais intimidade. O que a mulher vai fazer? Vai chamar ele de louco, não é? Vai mandar ele embora? Ou vai chamar ele para dentro de casa e vai virar amante do cara? Mas dentro de uma concepção lógica e clara, você está delirando? Nós somos divorciados. Ou seja, a minha intimidade não está mais disponível para você. A minha intimidade está disponível para quem me ame, para quem queira me valorizar. A intimidade com Deus é a mesma coisa. A gente quebra a aliança e quer ter intimidade com Ele. Como? De que jeito? Não dá. Se os casados, quando brigam com a esposa, já não têm intimidade, imagina se quebra a aliança. Oi, amor, não vem com amor não. Estou com saudade. Vai tomar banho frio. A gente precisa entender o que é intimidade. É algo tão profundo que às vezes a gente fere, a gente perde essa intimidade. Outra coisa é a santidade. Amados, a santidade ela não é uma posição, mas às vezes a gente tem essa posição. Sabe, é interessante porque a gente pensa da seguinte maneira: agora que eu estou em Cristo Jesus, eu sou santo, Ele me santificou, eu estou em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas é interessante porque a santificação como posição é diferente da santificação como um estilo de vida. Eu posso ter um título de que eu sou santo, por exemplo, eu sou o filho de Deus, mas eu preciso viver como filho de Deus. Eu sou santo, mas eu preciso viver como alguém que é santificado em Cristo Jesus. Não é o título, não é a posição em que Deus me colocou, mas como eu vivo agora que eu tenho essa posição. Ele me chamou e Ele disse: sede santo como eu sou santo. Então Ele está dizendo: agora que você é santo, seja como eu sou santo, separado, viva uma vida de santidade para mim e comigo. E aí nessa santidade vai existir intimidade e os segredos serão revelados. As estações mudam, nós vamos compreender coisas que não compreendíamos.
Mas eu não posso. Sabe quando Deus me chamou para ser um pastor? Eu lembro que eu tinha um chefe, e ele tinha umas brincadeiras meio pesadas, e por causa de uma brincadeira dessa, funcionário dele fez uma brincadeira com ele, e ele resolveu mandar o cara embora. Aí nós chegamos no outro dia na empresa, o gerente de produção estava lá, e eu era gerente administrativo. Eu falei assim: o que aconteceu? Ele falou: você mandou fulano embora. Eu falei: mas por quê? É porque ontem eles tiveram uma festa de final de ano, tal, e brincando com eles, o rapaz, ele foi lá e passou a mão no traseiro do rapaz. E aí o rapaz, com uns meia a mais, foi lá também, passou a mão nele. E aí ele ficou ofendido e mandar o cara embora, só porque fez isso. Aí eu entrei na sala, ele olhou para minha cara, porque ele falou assim: não vem advogar não. Eu falei: mas você acha que você está correto? Filho, ele é seu empregado, você não é dono dele. Você acha que você pode passar a mão, você pode fazer o que quer, e agora ele tem que aceitar? Desculpa, mas vocês dois estavam com a cara inchada, não tem dono. O mais esperto leva, ué. Aí ele falou para mim assim: você está brincando comigo? Eu falei assim: meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, e preste atenção no que eu vou te falar, porque eu vou falar uma vez só. Existem posições na nossa vida que nós alcançamos, em que certas brincadeiras não nos cabem mais, em que certa liberdade não nos cabem mais. Pessoas que são santificadas em Deus precisam saber o que elas podem e devem fazer, como elas podem e devem se comportar, mas como a velha criatura não cabe mais e não dá mais para pessoas assim. Nós precisamos acordar, queremos a intimidade, queremos a santidade, então a gente precisa perguntar para o nosso Senhor: Senhor, qual é o estilo de vida que eu devo ter? Como o Senhor me quer? José fez isso. José correu, José fugiu. E eu falo de tantas outras coisas. A gente precisa entender que a intimidade com Deus é o que a nova criatura deseja com o seu Criador. E se eu e você, como novas criaturas, criados em Cristo Jesus, não entendermos isso, a gente não vai viver essa nova estação. Nós vamos viver essa mesmice cristã, essa mesmice da religião, porque a gente não experimenta o novo de Deus. Os dias que eu vou viver essa manifestação da glória do Senhor, que vai me jogar no chão todos os dias. É o meu comportamento que vai trazer a presença de Deus por onde quer que eu vá, porque afinal de contas a Bíblia diz, e ela fala de forma muito clara, dizendo o seguinte: eu não sou uma pessoa que eu tenho luz. Ele diz: você é luz. E o papel da luz é resplandecer aonde quer que esteja. Essa nova estação que Deus está chamando a igreja para viver, é uma estação de um avivamento que começa com você, comigo, na nossa intimidade com Ele, na busca pela oração, pela palavra, pelo crescimento, por compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Mas existe uma terceira coisa que o Senhor Jesus nos fala. Sabe, os adoradores que querem viver essa nova estação, eles se esforçam, por exemplo, para não entristecer ao Senhor Jesus e nem o Espírito de Deus. Essas pessoas transbordam do Espírito de Deus e eles exalam o bom perfume de Cristo. Há três coisas importantes que faz com que nós vivamos essa diferença como filhos de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo.
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A primeira coisa que ele está falando nesse texto é que existe a possibilidade de eu entristecer aquele que habita em mim. Ele disse: não entristeça. Isso aqui é imperativo, é uma ordem. Não entristeçam o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque se vocês entristecerem, vocês correm um risco muito sério. Qual é o risco? Qual é o risco que eu corro? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: vocês podem extinguir, vocês podem acabar com essa relação com o Espírito Santo. E essa relação com o Espírito Santo, ela é extremamente importante. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não está em você. Presta atenção no que eu vou te falar, pelo amor de Jesus. O Espírito Santo, ele não está com você só para te consolar, te confortar, só para te dar dons, te fazer falar em línguas, te profetizar. Ele não está para te dar um status ou uma posição no reino. Ele está como um selo, como uma marca, como algo que Deus colocou e disse: olha, quando eu vier te buscar na redenção final, eu não vou olhar o sacrifício que você entregou, a sua vida ao meu filho Jesus, mas se você entregou de verdade, se você vive de verdade, eu vou olhar o que completa isso, o que faz com que isso tenha validade. Eu quero ver em você o selo, o Espírito de Deus na sua vida. Ele é o selo para a redenção final. Se quando Jesus voltar, o Espírito de Deus não estiver na sua vida, fica, seja feliz. Se é que vai ser difícil, né? Pastor, o senhor é um herege. Tá bom, então eu sou. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Efésios 4:30, amigo, volta. Não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o quê? Para o quê, gente? Não, fala com voz de profeta e pregador. Para o dia da redenção do final de semana, é isso? Fala para a pessoa assim: redenção final. Fala, nesse dia acabou. Fala, se você não tiver com o Espírito, acabou. Nós precisamos cuidar. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, agora 5:18, ele diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Amados, uma igreja cheia e transbordante do Espírito Santo não é uma igreja que somente profetiza, que fala em línguas, que tem cânticos espirituais. Não é uma igreja que rodopia, não é uma igreja que adora com extravagância. Não é uma igreja cheia do Espírito Santo, não é isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que tem intimidade com o Espírito de Deus, é uma igreja que revela o caráter de Deus na terra, que revela a santidade de Deus às pessoas, que mostra que nós somos uma nova criatura. Eu não estou dizendo que nós não erramos, que nós não falhamos, porque nós estamos em obras, mas isso nos perturba. Errar, falhar, nos perturba, nos deixa envergonhados diante do nosso Deus, porque nós não queremos fazer isso. Mas quando a gente faz e não tem a capacidade do arrependimento, de se prostrar diante de Deus, como eu faço isso, gente? Como eu choro diante do meu Deus, porque eu quero todos os dias melhorar, e às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Por isso a gente precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, se ele fala que eu devo me encher do Espírito, é porque existe a possibilidade de eu ficar vazio. É uma busca constante. E ele fala algo tremendo, porque ele diz: olha, você precisa se esforçar para não entristecer o Espírito. Ou seja, se eu tenho intimidade, como eu falei no contexto anterior, eu vou ouvir ele dizer para mim: não vá por aí, Gerson.
Não vá por aí. Não faça isso. E às vezes, mesmo a gente fazendo, ele vai dizer: eu te avisei, mas agora se arrepende, muda, não faça mais. Como ele fez com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Aonde estão os teus acusadores? Aonde que eles estão? Não sei, Senhor. Algum deles te acusou? Também não sei, Senhor. Se eles não te acusarem, eu também não te acusaram, eu também não vou te acusar. Vá, mas não peques mais. Ele está dizendo: o perdão que você recebeu, ele vai se manter vivo em você, dependendo da vida que você escolher. Porque se você recebe o perdão e escolhe continuar do mesmo jeito, o perdão não é um círculo vicioso. Eu não posso banalizar o perdão de Deus. O autor de Hebreus diz: eu não posso levar Jesus à cruz todos os dias. Eu preciso entender isso. A vida com Deus é muito séria. Ele diz que eu devo transbordar com o Espírito Santo e devo exalar o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15 diz o seguinte: porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Porque para Deus somos o bom perfume, o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ele está dizendo: olha, diante de Deus, você é um perfume para Deus. Você é algo muito importante para Deus. Ele recebe. Ele está recebendo o perfume que você exala, o bom cheiro que você exala. Ele está recebendo. É interessante porque ele fala de uma maneira tão especial. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Coloca na NTLH esse texto, por favor, de 2 Coríntios 5,15. Segunda Coríntios 2,15. Coloca na versão NTLH para mim, por favor. Diz assim: porque somos como cheiro suave do sacrifício de Cristo. Porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Repita comigo: porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Olha que coisa interessante, porque ele diz: nós somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Em Apocalipse 5 você vai ver que o texto diz que ele nos comprou para Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus para Deus, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, quando o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, nos comprou, e Ele diz que nós somos como esse cheiro, Ele nos comprou e nos ofereceu a Deus como sacrifício. No Velho Testamento, quando eles faziam um sacrifício, preparavam um altar, colocavam lá os animais para sacrifício e tocavam fogo, aquilo subia nas narinas do Senhor como um cheiro suave. Ele diz: vocês são como um cheiro suave. Sabe, amado, quando eu paro para pensar nisso, isso me assusta. Porque Deus, Ele me leva tão a sério, Ele te leva tão a sério, mas tão a sério, mas tão a sério. Ele olha para você, mas Ele te leva a sério demais. E esse demais sou eu que estou falando. Ele acredita tanto, Ele quer olhar para você, e quando Ele olha para você, Ele sente o teu perfume, Ele sente o teu cheiro, Ele fala: você é como um aroma,
Por onde você passa, esse cheiro, esse perfume exala o ambiente. E alguns vão dizer: eu não gosto do teu cheiro de cristão, eu não gosto desse cheiro de filho de Deus, esse cheiro incomoda os que se perdem. Mas outros vão dizer: como é bom estar perto de você, olha, é muito gostoso, é um clima abençoado, você é leve, eu gosto, você é um bom cheiro para aqueles que se salvam. Mas Deus te leva imensamente a sério. É absurdo, sabe, o nível da seriedade que Deus tem comigo e com você. Hoje à tarde eu estava pensando numa coisa, e me permita lhe dizer, que às vezes eu começo a divagar num texto, pego um texto, começo a pensar nele, e eu fico pensando assim: o que Deus viu em mim? Meus olhos verdes? Foi Ele que fez. Pastor, o senhor não tem olho verde, é você que não tem fé. Esse corpo atlético? Foi Ele que fez. O que Deus viu em mim? O que Deus viu em você? Agora pensa bem, por que Deus me quer como adorador dEle? Para que Deus quer, por exemplo, meu querido, tocando o teclado para Ele? Para que Deus quer o Edmar cantando para Ele? Se Ele tem anjos que tocam harpas celestiais, Ele tem anjos que cantam muito melhor do que o Edmar, e do que todo o grupo aqui. E não estou desmerecendo, estou dando um exemplo, tá? Por que Ele precisa de nós? Por que Ele precisa de mim para aplaudi-lo? Se Ele tem os anjos que o aplaudem e que cantam: santo, 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 santo é o Senhor. Para quê? Fala para mim, o que Deus viu em você? Nada. Agora eu vou dizer para você o que foi que Deus viu em você, que foi o mesmo que Ele viu em mim: a nossa miserabilidade. Ele viu a nossa miserabilidade de uma maneira tão intensa, tão profunda, que Ele disse: eu não consigo. Às vezes eu fico assistindo vídeo de animais no YouTube, e eu vejo aqueles animais que estão morrendo na boca de esgoto. Aí vão aqueles caras lá, pegam aqueles animaizinhos, pegam ele, o animaizinho todo acuado, com medo, eles vão, dão banho, cuidam, levam no veterinário, dão injeção, dão comida, vão, daqui a pouco ele está, o animalzinho está, e aí o animalzinho se apega a eles. Se o animalzinho pudesse perguntar, falasse assim: o que você viu em mim? O cara falava assim para o cachorro: a sua miséria. Eu te vi no esgoto, eu te vi morrendo, eu te vi comendo excremento, eu te vi gelado, eu te vi as fezes por cima de você, eu vi você podre, e eu tive compaixão, porque não pode ser amor, compaixão, peguei você, trouxe você, cuidei. Aí o cachorro, ele passa a ser grato, e essa gratidão dele é tão grande que ele defende o dono, ele chora pelo dono, ele é companheiro do dono, ele é fiel ao dono, ele é tudo isso. A Bíblia diz que eu e você éramos como trapos de imundícia, a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Ele pegou e nos deu vida, nos chamou para perto dele, colocou no seu coração, cuidou de nós, colocou na cruz, nos lavou com o sangue do Cordeiro, nos selou com o Espírito Santo, disse: você agora é meu. Ele nem pediu para eu amá-lo, mas quando eu conheci esse amor, não tem como eu não amar esse Deus. Não tem como eu não ser fiel a esse Deus. Não tem como eu não querer mais desse Deus na minha vida. Mas por que Ele fez isso comigo? Por que Ele precisa de mim? Nada, Ele não precisa de nada. Se Ele precisasse de você para alguma coisa, Ele não era Deus. Como que um ser infinito e eterno pode precisar de um ser finito e finito?
imortal? Como que um ser criado vai precisar, como que o Criador de todas as coisas vai depender da sua criatura? Você só é quem você é em Deus, porque Ele te amou primeiro, porque Ele escolheu você. O mínimo que você e eu devemos fazer é ser gratos a Ele. A gratidão nos leva para outro nível do relacionamento e da adoração com Deus. Ele não somente nos tirou de onde estávamos, mas perdoou os nossos pecados, nos justificou, nos deu a condição de filho, nos deu a condição de santos, nos colocou à sua direita nas alturas. Ele fez de nós tudo aquilo, amado, que nós não sonhávamos ser. Tudo isso porque Ele nos ama. Tudo isso porque Ele tem um plano tremendo na minha e na sua vida. Tudo isso porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele fala: agora você está cheiroso, agora você está cheirosa, agora você está cuidado, agora você está cuidado. Ei, exala esse bom perfume, passa para as pessoas esse cheiro gostoso de vida, de salvação, do Espírito de Deus em você. Você vai ser o meu bom perfume. O meu filho te apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Quem quer viver uma nova estação precisa ter consciência dessas coisas. E por último, eu vou esticar um pouquinho a ministração, porque o pessoal está para chegar, tá? Eles vão chegar às 10h30, então eu vou. Eu ouvi um glória a Deus aí, tá vendo? Quem quer viver uma nova estação, ele não se deixa vencer pelo mundo. Ele não se deixa vencer pelo mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Há uma coisa que eu não tenho dificuldade para entender, é o ódio que o mundo tem de mim, que o mundo tem de você. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4 e 5, lemos o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Uma das primeiras, ou a primeira condição para que eu e você vençamos o mundo é a fé. É crer que Jesus é o Filho de Deus, que o homem Jesus é Filho de Deus. Mas ele declara e fala assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quê? A fé em Deus, a fé nas promessas que Ele tem feito. Nós acreditamos e nós estamos debaixo de uma promessa. Aquilo que meu olho não viu, meu ouvido não ouviu e ainda não desceu no meu coração, é uma promessa que Deus tem para mim hoje, amanhã, no futuro. Eu vivo debaixo dessa promessa. Eu procuro me preparar todos os dias para o cumprimento dessa promessa, para eu viver essa promessa. Mas para isso eu preciso vencer o mundo todos os dias. Não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. E isso eu venço pela fé. Eu declaro a minha vitória pela fé. Eu não amo o mundo porque existe um mundo melhor, um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Existe uma promessa, minha fé está fincada naquilo que o Senhor disse. Eu não amo o mundo porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo e morreu em meu lugar, e Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. O mundo todo pode não acreditar nisso, mas eu creio. Eu acredito, você acredita nisso. Se nós acreditamos nisso, nós precisamos, amados, carregar essa convicção, porque é ela quem vai moldar a nossa vida, e mudar os ventos da nossa vida, e mudar as estações da nossa vida, vai mudar o nosso comportamento diante desse mundo. Eu não posso amar a Deus e a Mamon, mas eu também não posso amar o novo céu, a nova terra e amar o mundo.
E é aqui que eu preciso entender o temor de Deus. É o temor de Deus que me livra de entregar o meu coração ao mundo e de amar o mundo. O mundo que eu estou dizendo, amado, não é não poder aproveitar das coisas que Deus nos dá, de uma viagem, de uma boas férias, de um bom hotel, de um bom passeio, né, de conquistar as coisas, mas é não deixar que o nosso coração seja dominado de maneira que as coisas desse mundo falem mais alto do que as coisas de Deus. Mateus capítulo 22, nós vamos ler a história sobre uma festa que o rei quer promover. E o rei então promove uma festa tremenda. E nessa festa que ele promove, depois que ele faz, prepara tudo, ele fala assim para os seus servos: vão lá e busquem os convidados. E um deles fala assim: olha, eu não posso ir, eu comprei uma junta de boi, vou ter que cuidar dela. É pecado comprar junta de boi, amados? Sim ou não? Não. Aí um outro, vou aqui aumentar um pouco, tá? Essa versão é minha. Aí um outro falou assim: olha, eu não posso ir porque agora eu vou sair de férias, eu não vou poder ir, eu vou viajar com a minha família e eu agora não vou poder ir. É pecado viajar com a família, sair de férias? Também não. Não, agora eu não vou porque eu preciso cuidar da minha mãe e do meu pai, agora eu não tenho tempo, eu preciso cuidar. É pecado cuidar do pai e da mãe? Ah, eu não posso ir agora para a festa das bodas porque eu estou num novo emprego, estou fazendo hora extra e eu não posso mais, agora não vai dar para ir, por isso eu não vou mais. Também é pecado fazer isso? Não. Eu quero que você entenda qual foi a resposta quando o servo chegou e falou assim: eles não quiseram vir, cada um arrumou uma desculpa. E ele disse: essas pessoas não são dignas de entrar no meu reino, elas não são dignas de participar da minha festa, eu não quero nenhuma delas. Vão lá pelas ruas, chame os convidados, chame as pessoas, coloquem eles aqui, mas eu não quero mais nenhum deles aqui. Mas é engraçado, eles não fizeram nem nada, eles não cometeram nenhum pecado, eles não cometeram nenhum pecado. Eu quero que você entenda o seguinte, amados. Sabe o que acontece quando existe temor de Deus na nossa vida? Quando existe temor de Deus na nossa vida, a prioridade na nossa vida passa a ser Deus. Esses homens não fizeram nada de errado, mas o rei havia chamado, o rei havia dito para eles virem, o rei havia falado: a festa está aqui, eu já preparei a festa para vocês, podem ir. Mas um disse: agora eu não posso porque eu tenho isso, agora eu não posso porque eu tenho aquilo, agora eu não posso porque eu vou fazer aquilo outro, agora para mim não dá por causa disso. O rei fala o seguinte: eu não quero mais nenhum deles aqui, essas pessoas não são dignas. Se eu não sou prioridade na vida delas, elas não são prioridades na minha vida, eu não as quero mais. Busque quem me quer, porque Deus procura quem quer Ele. Quem está me entendendo? É algo tão forte isso, porque às vezes Deus chama a gente e a gente fala: agora não dá. Eu não estou falando de um homem, de uma mulher, eu estou falando daquele que te tirou de onde você merecia estar. Mas o amor às coisas desse mundo faz com que a gente deixe Deus em segundo plano. João 16:33, lemos o seguinte: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus não está falando que eu venci, Ele está falando que Ele venceu. A gente faz alguns acréscimos, né? Porque a palavra de Deus diz que eu devo ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e eu vou vencer. E eu também venci. Não, você não venceu o mundo. Pastor, que é isso? Não, você não venceu o mundo. Jesus venceu. Sabe quando que você vai poder dizer que você venceu o mundo? Quando você estiver morrendo, expirando, quando você chegar na glória, ou então você ter uma consciência, você poder dizer no fim da sua vida: combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou buscar a coroa que está separada e reservado para mim. Mas até aqui, amados, nem eu e nem você vencemos o mundo ainda, porque nós estamos nele e estamos num campo de batalha. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia está recheada de homens que começaram com Deus e terminaram longe dele. Demas e tantos outros, como Paulo escreve. Se nós queremos viver uma nova estação, a gente precisa permanecer nele, ser firme nele, confiar nele, acreditar sempre nele e entender que é ele quem faz. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por problemas, no mundo vocês vão ter dificuldades, como eu tive, mas eu venci o mundo, e nele nós somos mais do que vencedores. É nele que eu posso vencer, é com ele que eu posso me sobressair a tudo que se levanta contra a minha vida. É nele e com ele. Por isso que ele disse: olha, vocês são mais do que vencedores. Porque em primeiro lugar Deus já nos chamou para ele. Mas a gente precisa entender que o único lugar em que a gente pode estar protegido é debaixo das suas asas. O salmista no Salmo 91, versículo 4 diz o seguinte: e ele cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. É debaixo das asas de Deus, é debaixo das asas dele que eu vou estar seguro. Mas eu preciso, amados, entender que se eu quero viver uma nova estação com Deus, se eu quero viver um novo tempo com Deus, se eu quero viver um novo momento com ele, eu preciso de coração resgatar a minha vida, primeiro como aquele que realmente adora a Deus e que tem no seu espírito fome e que tem sede de Deus. Nós precisamos voltar a ter essa fome e essa sede de Deus. Nós precisamos buscar a intimidade com Deus, e a intimidade com Ele e a santidade com Ele, essa posição, esse novo local onde Deus nos colocou, essa nova posição, essa nova identidade que Deus nos deu. Nós precisamos nos esforçar para não entristecer o Espírito de Deus, transbordar do seu Espírito todos os dias, revelando o caráter santo de Deus e exalando o bom perfume dele na nossa vida. Nós precisamos não se deixar vencer pelo mundo. Não se deixar vencer pelo mundo. A gente precisa ter isso. Nós não podemos usar as mesmas armas para vencer. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo, né? A carne e o mundo. O diabo a gente vence resistindo ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele, você não aniquila o diabo, ele foge. O que significa que todos os dias a gente precisa continuar resistindo. Porque quando você ouve, quando você lê o texto em que Jesus foi tentado, lá em Lucas, você vai ver que ele foi tentado e depois do seu jejum, e ele não cedeu ao diabo. O texto diz: e Satanás o deixou por algum tempo. Por algum tempo Satanás o deixou. Nós precisamos aprender que para que eu e você possamos vencer Satanás, nós temos que resistir a ele todos os dias. Todos os dias é meu e seu papel resistir para que ele fuja de nós. Mas a segunda coisa que eu e você precisamos vencer também, que é uma debilidade nossa, é o mundo. E eu venço o mundo declarando: eu decido não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque o Senhor disse:
E João escreve: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu preciso decidir todos os dias e declarar isso no mundo espiritual. Hoje eu decido não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Eu quero usar desse mundo como se daqui não fosse. Não ter meu coração apegado às coisas daqui, mas às coisas do céu. E a terceira coisa que nós precisamos vencer é a nossa carne. E essa é a pior de todas. E Paulo diz que só existe uma maneira de nós vencermos a carne: matando a nossa natureza terrena, permanecendo crucificado com Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: e os que são de Cristo já crucificaram a sua carne. Se a gente sair da cruz, a carne vai tomar conta e a gente vai morrer. Isso é uma coisa muito séria. Você não está aqui adorando e celebrando a Deus porque você não tinha o que fazer. Você veio adorar porque você é um adorador e porque você almeja viver com Deus na glória. Amém? Amém ou não amém? Você crê na promessa que Deus tem para você? Amém? Essa nova estação que Deus tem desenhado, projetado para nós, amados, é uma estação de um avivamento pessoal. É a estação de um fogo santo sobre nós. É a estação de visões que Deus vai trazer para mim e para você. É um tempo novo do profético, de um ambiente profético que Deus tem para cada um de nós. Mas esse ambiente profético não é só dentro da igreja, é dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso carro. É eu e Deus, Deus e eu, é eu e a minha família, eu e meus amigos. É uma fome, é uma sede, é alguém declarando para Deus: Deus, eu tenho fome de Ti, eu tenho sede do Senhor, eu quero isso. Esse é o novo que Deus tem traçado para nós. Nós queremos viver uma nova estação, amados, experimentando um grande avivamento. E Deus hoje batizou com o Espírito Santo, e Deus hoje derramou do fogo do céu. Deus hoje disse que haverá uma nova estação, e de fato haverá uma nova estação. Vamos abraçar essa nova estação. Mas pense, Deus vai pedir algo para você sacrificar. E a minha pergunta é: você está disposto a sacrificar? Talvez Deus vai tomar alguma coisa de você que o seu coração está pegado a isso, está impregnado disso. Talvez Deus vai falar para você assim: olha, eu quero isso de você hoje. Talvez exista, amado, na sua vida um Isaac que não é um Isaac. Como assim, pastor? Desculpa, eu não entendi. Isaac era uma bênção. Isaac era o filho da promessa. Mas tem muitos cristãos que estão chamando de Isaac coisas que têm levado eles à desgraça, a uma vida de perrengue, a uma vida de dor, a uma vida de gemido. Mas esse é o meu Isaac, esse é o meu Isaac. Não é o seu Isaac. Isso é uma idolatria. Você está percebendo que você se apegou talvez a alguma coisa e você fala: eu só tenho isso. Não, você tem que ter a Deus. A nova estação que Deus tem para mim e para você pede que eu e você sacrifiquemos algo. Deus não vai pedir para você algo que você não possa dar. Deus não vai pedir para você algo que está te beneficiando. Deus vai pedir a você algo que está te levando para o lado errado. Amados, o amor de Abraão era tanto por por Isaac, era tanto por Isaac. Ele tinha tanta idolatria naquele filho, que um dia Deus disse para ele assim: eu quero Isaac. Espera aí, Senhor. O senhor não pode pedir Ismael, não? Não, eu quero Isaac. Você é apaixonado por Isaac. Você está perdendo a visão por causa de Isaac. Você está tão apaixonado por Isaac que você está saindo fora do propósito. Eu quero Isaac. Eu quero que você me dê Isaac. É Isaac. Mas Isaac é o filho da promessa. Por isso mesmo, para você não perder a promessa, me dá Isaac. Ele então leva lá e coloca Isaac, e a hora que ele vai sacrificar, Deus fala assim: não faça isso, porque agora eu sei que houve uma inversão de valores.
agora eu sei que você mudou, agora eu sei que o seu foco voltou para mim, agora eu sei que seu foco não está mais em Isaac, seu foco está em mim. Agora Isaac pode viver, Isaac pode levar a promessa, porque eu tomei o primeiro lugar na sua vida. Mas enquanto você estiver no Isaac, que seja o primeiro lugar e não seja o lugar de Deus, Deus vai querer ele. Deus vai querer ele de você. Deus vai tirar ele de você. E eu estou falando como profeta. Tem coisas que mesmo chorando, a gente precisa dizer: Deus é teu, cumpra-se a tua vontade. Isaac foi uma bênção. Isaac foi maravilhoso. Mas naquele dia, o autor de Hebreus, ele fala de uma maneira tão poderosa. Ele fala assim que naquele dia Isaac morreu para Abraão, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar. Naquele dia ali no monte, quando ele colocou a faca, o cutelo para matar Isaac, Deus falou: não mate, não mate, porque eu sei que no seu coração Isaac já morreu. Então agora eu estou ressuscitando Isaac para viver a promessa com você. Ali acontece uma ressurreição no mundo espiritual. Ele é ressuscitado. Isaac agora tem o seu papel e Deus tem o seu papel. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha um Isaac que está impedindo você de viver uma nova estação. E o Isaac pode ser muitas coisas. Alguma coisa que tome o seu lugar, que tome o tempo seu com Deus. Eu não sei o que é, mas simbolicamente, que tal você sair do teu lugar e vir aqui no altar e dizer: eu estou entregando ao Senhor o meu Isaac. Eu não sei.